Amém. Muito bom estar aqui e ouvir coisas tão inspiradoras, tanto histórias, movimentos que vemos que nossa igreja faz. E a palavra dessa manhã tem a ver com isso. Eu queria nessa manhã celebrar o fato de sermos igreja, celebrar e relembrar motivos que nos dão essa beleza, esse valor, esse significado de sermos igreja, que enche o nosso peito desse sentimento de gratidão, de alegria, de termos uma comunidade de fé e participarmos dessa comunidade de fé a partir desse sentimento. A partir do sentimento daquilo que fazemos é belo, aquilo que somos é bonito. Somos uma reunião de pessoas diversas, de mentes diversas, de culturas diversas, e que se reúnem em nome do nosso Senhor Jesus, que professa a mesma fé, e que se conecta e se move por propósitos que são eleitos aqui como prioritários, e a gente vai priorizando esses propósitos. Como isso é bonito, como falta às vezes esse sentido de pertencimento na sociedade em prol de algo, a gente consegue fazer e ver aqui isso na nossa comunhão e na nossa comunidade. Como é bom a gente ver valor nisso, valor no amor ao próximo, valor na amizade, valor nessa dedicação que temos, né? Temos aqui música, temos cultura, temos ensino, temos distribuições, temos tanta coisa que acontece aqui que faz a gente valorizar tanto o trabalho, mas valorizar também o humano, valorizar o outro, valorizar a vida. Já parou para pensar que a igreja tem esse pressuposto de valor à vida, de valor ao outro, de valor às pessoas? E como isso enche a nossa vida de significado, como isso dá para nós um norte quando diversas avalanches, enxurradas de notícias, diversas situações e circunstâncias do mundo, às vezes nos pressionam para um individualismo tão cruel, tão sem graça, a gente vê significado em estar junto pela graça de Jesus. Sabe, a gente fala tanto de igreja e a gente deixa de falar essas coisas, sabia? A gente fala de tantas áreas, de tantos problemas, de tantas circunstâncias da igreja, a gente enumera tantas coisas, mas nessa manhã eu queria, numa perspectiva muito positiva e muito realista também, a partir do texto ainda de 1 Tessalonicenses, conversar sobre isso. Conversar sobre a beleza, o valor e o significado de sermos igreja. Eu comecei há uns domingos atrás uma sequência de mensagens sobre, eu intitulei Reigrejar. No meio de tanta gente desigrejada, e aí eu disse que existem dois tipos de desigrejados. Alguns que saíram da igreja, alguns que, pelas dores, pelas mazelas relacionais, pelas discordâncias ideológicas e por tantos outros motivos, realmente deixaram de congregar, mas outros que desigrejaram na igreja. Desigrejaram no banco, desigrejaram numa falta de pertencimento, desigrejaram numa falta de efetividade da comunhão, desigrejaram num afastar-se dos trabalhos, desigrejaram num sentido de enterrar seus dons e talentos. E hoje eu creio muito que, olhando para a beleza, o valor e o significado de sermos igreja, o Espírito de Deus queira tocar o seu coração, caso esse seja o seu momento de vida. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1, porque vocês bem sabem, irmãos, que nossa estada entre vocês não foi inútil. Ao contrário, mesmo depois de sofrermos e termos sido insultados em Filipos, como vocês sabem, encontramos em nosso Deus a coragem para lhes anunciar o Evangelho de Deus em meio a tanta oposição. Pois nossa pregação não vem de intenções enganosas, de segundas intenções ou de trapaças. Ao contrário, uma vez que Deus nos considerou dignos de confiar-nos o Evangelho, nós então falamos não para agradar as pessoas, mas a Deus que prova nossos corações. Pois nunca usamos palavras de bajulação, como vocês sabem, nem recorremos a pretextos para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. Nem ficamos procurando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros.
ainda que pudéssemos insistir em nossa importância como apóstolos de Cristo. Ao contrário, nós nos comportamos entre vocês com toda a bondade, qual mãe acariciando os filhos. Tínhamos tanto carinho por vocês que estávamos dispostos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. Tão amados vocês se tornaram para nós. Que Deus fale ao nosso coração a partir desse relato de Paulo. Paulo está falando aqui para uma igreja em uma cidade, mas uma das cidades que não recebeu bem Paulo. Na região de Tessalônica havia alguns judeus ali. Paulo foi pregar nas sinagogas, e os judeus, após uns 3 dias de pregação de Paulo, logo o expulsaram da cidade de Tessalônica. Mas ali, a partir da pregação dele, ele havia formado uma igreja ao qual ele agora está se endereçando, correspondendo por essa carta. Paulo faz menção aqui do seu sofrimento em outras cidades, como na cidade de Filipos, onde ele havia sido perseguido, apedrejado, expulso também. E está aqui tentando, de alguma forma, demonstrar para eles esse carinho pastoral. Eu gosto muito de olhar para as cartas paulinas e ver essa insistência do amor de Paulo às igrejas. Uma das cartas que eu vejo isso com muita clareza e com muita profundidade é quando ele se endereça para a igreja de Corinto, uma igreja que, além de ter diversos problemas, tinha talvez ali alguma dificuldade relacional com o próprio Paulo, e Paulo está ali insistindo e perdurando o seu amor por aquela igreja. É bem possível que Paulo compreendesse exatamente essa beleza da igreja, e é por isso que ele começa esse capítulo 2 dizendo: olha, vocês sabem, irmãos, que a minha presença entre vocês não foi inútil. E Paulo está usando aqui uma linguagem que a própria Bíblia se apropria, e os filósofos gregos também se apropriavam. Essa inutilidade da vida é a própria vida. Quando os filósofos, e próprio aqui texto bíblico de Tiago, por exemplo, diz que a vida é um vapor, que a vida existe e beira alguma inutilidade porque ela passa. A vida existe agora e amanhã talvez não exista mais. Ela é um vapor, ela é passageira, ela é debilitada demais, ela vive e logo se esvai. Então Paulo está trazendo essa realidade para a gente. Olha, apesar de existir essa vida inútil, apesar de existir esse vapor que é a vida, que é a nossa existência, a existência de cada um de nós aqui, isso se comprova facilmente com a certeza que uma igreja de 86 anos, com certeza teve membros que foram muito importantes para a história dessa igreja e que hoje não estão nem nos nossos escritos, não estão nas histórias que contamos, pessoas que passaram, pessoas que existiram aqui no nosso meio, mas de alguma forma as suas existências foram muito reais e importantes e pesadas, gloriosas para o momento, mas não ficaram com seus nomes registrados, mas existiram. A gente conta a história de diversas pessoas, nós lembramos saudosamente de diversos nomes de irmãos, amigos que estiveram conosco, mas é fato, e a gente precisa saber disso, que algumas pessoas passaram por aqui e se foram. Seus familiares com certeza lembram, mas talvez na história contada da Igreja Batista Barão da Taquara, a história não menciona. Assim como com certeza essa história das igrejas primitivas contam a história e trazem relatos e nomes de diversos irmãos e irmãs que compuseram essas igrejas primitivas, mas certamente, e aí a gente tem esse texto lá de Hebreus capítulo 11 para reforçar essa ideia de diversos anônimos que viveram, existiram e passaram. Passaram como a vida passa, passaram sem seus nomes serem registrados, passaram sem suas histórias serem contadas plenamente. E então Paulo está dizendo, olha, a minha vida entre vocês perde essa inutilidade, perde esse vapor. Eu sei que a minha história contada na história de vocês, eu sei que quando eu estive com vocês, e agora que eu me endereço a vocês,
por aquilo que fazemos ser tão precioso, eterno, ser tão cheio de significado, valor e beleza, a vida que era inútil, a vida que se esvaía, ela toma um sentido de eternidade e um peso de glória que ela passa a ter um valor muito real. Apesar da minha vida ser passageira, quando nós nos comungamos, quando nós nos reunimos, quando nós realmente nos doamos à igreja, quando nós nos damos aos relacionamentos, quando nós queremos fazer parte da história um dos outros, pode ser que nos livros, nos relatos e nas atas nosso nome desapareça. Mas nos corações, nas famílias, nas histórias, nas individualidades, nas particularidades, nas ligações na madrugada, nos atendimentos que aconteceram, nas mensagens, nas trocas de ideia, nos acolhimentos, nas brincadeiras que existiram, isso não se apaga mais. A gente pode até discordar no âmbito geral de algumas coisas teológicas, administrativas e financeiras, mas quando a gente desigreja, quando a gente desidrata desse amor, quando a gente deixa de lado essas relações, a gente está dizendo para o outro: olha só, a sua vida e a sua presença é inútil para mim. Ela vai ser só uma passagem mesmo, assim como eu quero que a minha vida seja só uma passagem, e eu não quero contar essas histórias que se tornam eternas a partir desse nosso entrelaçar de amor e de amizade. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, isso: olha, existe uma beleza incontável em estarmos juntos, que fazermos dessa vida inútil, tornarmos essa vida que é passageira, uma utilidade que se torna eterna quando a gente tem relação. Estava conversando aqui mais cedo com uma pessoa que tinha uma amiga em comum, que já faleceu, e que era amiga da família da Dani, de uma outra igreja, e ela falou assim: olha, essa pessoa insistiu muito em mim, ela quis muito me levar para a igreja, e como ela já faleceu e continua contando história na vida dela, talvez você não conheça o nome, mas na vida dessa pessoa, a inutilidade da vida passageira já não existe mais, porque essa força do Evangelho que nos faz fazer questão do outro, que nos faz fazer questão de pessoas que não vão ser conhecidas de outras pessoas, mas vão ser parte da nossa história, vão ser parte dos nossos feitos, vão ser parte daquilo que Deus quer fazer através de mim. Meu convite para você era não perder essa beleza da vida. Quando a gente vai dizendo que não quer mais participar, a gente vai dizendo para o outro: olha, eu quero ser inútil aqui. Eu quero que minha vida só passe, eu não quero deixar as impressões eternas, eu não quero marcar com o Evangelho, eu não quero marcar com amor, eu quero só ser inútil. E olha, você não é inútil. Você é chamado por Deus, é capacitado por Deus, é cheio do amor de Deus para marcar essas gerações que estão aqui, para marcar as pessoas que estão ao seu lado. Pode ser sim que a gente tenha alguns problemas, mas olha, nada justifica nenhum dos grandes problemas que a gente vive enquanto instituição, justifica esse nosso abandonar da história do outro. Nenhum dos temas que a gente pode debater aqui como temas caros desse tempo, como temas difíceis a serem dialogados, justifica eu dizer para o outro que ele pode se tornar um inútil na minha história. O que Deus está tocando no seu coração nesse momento, e a palavra dele nos edificando, é para que a gente tenha essa sensibilidade, essa sensatez, de olha, eu quero ser útil, eu quero que a minha presença, ela transborde para a eternidade ao me relacionar com pessoas, ao conhecer histórias e fazer a história acontecer através das nossas amizades, das nossas relações. Paulo diz uma segunda coisa aqui em relação a isso, que ele estava entre eles de forma não inútil, aproveitando o tempo que tinha, trazendo a eternidade para aquilo que é temporal. E ele não ignora os sofrimentos que passou por isso. Olha, vocês sabem que nós estivemos aí no meio dos sofrimentos, no meio das perseguições, no meio
das dificuldades, mas Deus nos deu coragem. Deus nos deu essa ousadia que é necessária. Ele usa essa expressão também para Timóteo, alguém que estava desistindo do seu ministério, ou cansado do seu ministério, cansado das particularidades do ministério. Paulo usa, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, intrepidez e de poder. Paulo está relembrando que existe uma coragem espiritual, que existe um desafio, existe um impulso espiritual, existe algo que vem de Deus para nós, para que a gente insista nessa vida que vaza para a eternidade. Que no meio das nossas intelectualidades e racionalizações, a gente desanima. No meio das nossas aflições corporais, a gente sente dor. Paulo está dizendo isso, olha, eu senti as dores. Eu senti os pesos das contrariedades. Eu senti os prejuízos relacionais. Eu ouvi, os meus ouvidos ouviram as ofensas. Eu fui capaz de ver injustiças, eu vi isso. Foi claro, não estamos aqui tapando o sol com a peneira, não estamos aqui passando pano para os erros. Mas fluía de mim, dentro de mim, um valor para essas relações, que me deu coragem para anunciar o Evangelho entre vocês. Muito além das dores físicas, das racionalizações, dos medos e temores, muito além das injustiças e das coisas que vemos, existe algo dentro do coração que me impede de parar. Existe um valor e peso eterno do meu coração que não me permitem abandonar a congregação e esse chamado de Deus de anunciar o Evangelho entre vocês. A palavra ousadia, ela tem um similar hebraico que é utilizado quando Deus está conversando com Josué, naquele verso que conhecemos bem, de Josué um nome, seja forte e corajoso. A gente gosta de colocar isso no vidro do carro, ou no subnick do MSN, quem viveu isso? Ou em frases de efeito aí no seu Instagram, ou em qualquer outro lugar. Mas o símbolo para Josué era muito forte. Aquilo que Deus estava falando para Josué, naquelas circunstâncias de substituir o principal líder da nação, de fazer algo que Moisés ainda não tinha feito, de finalmente possuir a terra que havia sido prometida para os patriarcas, precisava de força e de coragem. Realmente, literalmente, precisava de força e coragem. E o que Paulo está dizendo aqui é não negar que no meio das nossas oposições, no meio das dores que as relações naturalmente causam, nós precisamos literalmente de coragem. Mas não coragem para abandonar, não coragem para cessar as relações, não coragem para deixar de lado, mas coragem para permanecer. Coragem para perseverar, coragem para aprofundar, coragem para perdoar, coragem para procurar, coragem para amar. Paulo está reconhecendo que foi necessário vir algo de Deus para o seu coração, para que ele permanecesse entre os tessalônicos e pregasse o Evangelho. E talvez seja isso que Deus queira dar ao seu coração nessa manhã, essa coragem que talvez esteja faltando de você retomar a caminhada com a nossa igreja ou com a sua igreja, de você fazer os caminhos necessários para que a sua presença e as suas amizades, os seus laços fraternos comecem a ser refeitos. Às vezes falta coragem de sair no banco e procurar quem te ofendeu. Às vezes falta coragem de sair do banco e pedir perdão para quem você ofendeu. Às vezes falta coragem de você procurar o líder que você abandonou e você tem aquela vergonha relacional de, poxa, quando ele contou comigo eu não estive, então eu fiquei um pouco receoso. Deus quer te capacitar com essa coragem. Você sabe que
A ciência diz que nós somos naturalmente mais marcados pelos efeitos negativos das relações do que os efeitos positivos. Aquilo que é negativo na vida, as nossas experiências negativas, elas nos marcam muito mais do que as coisas positivas. Isso é natural nosso, a ciência diz, como um senso de preservação. O ser humano começou a entender que se ficasse perto do leão, o leão iria matá-lo. Então começou a formar sociedades longe da selva. Assim como você se afasta do fogo quando ele está muito quente, porque aquilo ali, de alguma forma, pode atentar contra a sua vida. Mas as relações, elas têm uma duplicidade. Porque as relações, elas têm essa conotação de perigo. Mas nós, naturalmente, somos seres sociais. Nós nascemos com esse desejo de estar no meio de alguém, de ser protegidos por alguém. Nós nascemos com a necessidade de sermos cuidados. E Paulo está dizendo isso, olha, eu estive entre vocês como uma mãe que acaricia um filho. Vocês têm essa necessidade relacional, vocês têm uma necessidade de cuidado. E nós estamos diante dessa decisão de escolhermos se a igreja é um ambiente a ser evitado ou um ambiente a ser desfrutado. Eu me ressinto muito quando desigrejados acabam dizendo que a igreja é um lugar a ser evitado. Eu me entristeço muito quando pessoas, em detrimento de toda a beleza, valor e significado das nossas comunidades de fé, acabam dando essa oportunidade para o nosso coração que não tem a coragem de enfrentar mesmo as maldades que existem. Não é à toa que Martin Luther King dizia que o que incomodava não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E por isso a coragem também tem a ver com isso. Existem injustiças, infelizmente, que sejamos os corajosos a professar a bondade do Senhor. Existem mazelas, existem debilidades, que sejamos nós os fiéis, que sejamos nós as mães que acariciam os filhos, que sejamos sim os protetores, que sejamos sim aqueles que edificam, que sejamos aqueles que trazem o bem, mas que nós não estejamos acovardados, anunciando as maldades sem participar dos efeitos da bondade. Paulo está dizendo isso, existe um valor, e esse valor é expressar essa coragem, é expressar o Evangelho através da coragem do Espírito. E ele termina esse texto para mim, não termina, mas no verso que parei de ler, ele resume tudo, ele coloca essa beleza e esse valor de uma forma muito prática. O que Paulo está dizendo aqui até o verso 8, de uma forma direta, é quando ele diz, olha, eu não quis ser pesado para vocês, literalmente ele está dizendo isso, olha, vocês viram que eu trabalhei, Paulo era um construtor de tendas, como você sabe, vocês viram que eu trabalhei incessantemente dia e noite, trabalhei não tem a ver com o trabalho do Evangelho, aqui trabalhei mesmo, como a gente vai fazer amanhã de manhã, você vai sair para trabalhar, Paulo também saiu para trabalhar. Quando eu estive no meio de vocês, para não ser um peso para vocês, eu trabalhei dia e noite, comprovando que eu estive entre vocês com coragem, comprovando que eu estive entre vocês, não para ser reconhecido, não para ser bajulado, como ele mesmo diz, mas eu estive entre vocês, ele usa uma expressão no verso 8, duas expressões para mim que são muito bonitas, de tanto afeto que eu tinha por vocês, de tanto carinho que eu tinha por vocês, sabe, de tanto pertencimento que eu tinha à vida de vocês, e como eu olhava para vocês, e como eu sentia vocês, que eu tinha a coragem de não só dar o Evangelho, mas dar a minha vida por vocês. Exalava de mim tanto amor que vem de Deus, essa é a segunda expressão, esse amor que vem de Deus, esse amor completo, que eu tinha tanto afeto que eu não fui capaz de abandonar vocês. E esse é o significado de estarmos juntos nessa manhã, queridos. Existe tanto afeto, tanta força relacional, existe tanta presença de Deus, existe tanto amor de Deus, que a gente se afeiçoa um ao outro, apesar de vez em quando sermos as rosas cheias de espinhos, nós temos esse afeto que faz com que a gente não se aparte.
Ah, meu irmão, que Deus te encha de afeto e do amor dele. Que Deus enche a sua vida desse pertencimento que ultrapassa esses laços temporais e vai acontecer daqui para a eternidade. A gente vai se esbarrar no céu, a gente não precisa viver brigado aqui não. Que a gente seja corajoso de receber esse afeto de Deus, esse acolhimento de Deus, esse amor e essa graça de Deus, mas que a gente tenha coragem de fazer com que esse afeto transborde em afeto para o outro, em desejo pelo outro, em sentir a vida do outro e se pertencer ao outro. Esse é o significado da igreja, esse afeto com que faz que a gente literalmente suporte o outro. Suporte nas deficiências e chatices do outro, mas dê suporte nas necessidades, dê suporte nas carências, dê suporte nas relações. A igreja é bela, é valorosa e é cheia de significado. A igreja, comunidade do Senhor, a igreja, corpo de Cristo, é cheia de beleza, é cheia desse valor eterno, e é cheia de um significado afetuoso e amoroso, que enche o nosso coração de alegria, de propósito e de prazer juntos. A minha oração pela minha vida, pela sua vida, é que nós nunca nos percamos dessa beleza, desse valor e desse propósito para a glória de Jesus. Nós vamos ficar de pé, nós vamos terminar essa celebração de forma bela, cantando, louvando o nome do Senhor, cheios dessa gratidão. Olha, se você estava de alguma forma à parte, o convite dessa manhã é: vem para perto, vamos nos relacionar, vamos nos curando aos poucos, vamos nos redescobrindo aos poucos, e que assim a gente veja a glória de Deus através de nós.